Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e dessa vez não será sobre um filme, não será sobre uma revista. Ainda não chegou o momento de eu fazer comentários sobre política ou coisas similares, porque realmente eu quero evitar tocar em temas polêmicos nesse momento em qual o Brasil é uma verdadeira terra em transe. Mas eu vou falar sobre um livro do qual eu já ouvi falar há muito tempo e eu não me interessei em comprar, não me interessei em ler, porque de fato era um livro voltado para o público infanto-juvenil, especificamente ali para crianças entre 6 e 7 anos. Mas recentemente eu assisti uma entrevista com o escritor do livro e com a pessoa que fez a arte para o livro. Eu achei a pessoa tão empolgada que eu resolvi comprar como uma forma de incentivo ao autor, que é um pesquisador, na verdade é um paleontólogo, e que, entre aspas, faz parte do quadro efetivo da USP já há algumas décadas, que é o Luiz Anelli. E, na verdade, ele é um cidadão que ele é especializado em crustáceos, fósseis, uma coisa do tipo. Mas ele tinha essa paixão por duas coisas. Primeiro, por dinossauros. E segundo, esse ímpeto de trabalhar na parte da divulgação científica. Porque ele, assim como qualquer uma outra pessoa sensata, percebe que o nosso país investe muito aquém do que deveria em educação básica, em especial em divulgação científica. Então ele, como um professor universitário, como um pesquisador já com a sua carreira estabelecida, ele sentiu essa necessidade de contribuir na parte da divulgação científica e da popularização da ciência para o público infanto-juvenil. E como eu disse, como ele trabalha na área da paleontologia e ele já notava esse interesse do público jovem por esses animais pré-históricos fantásticos, que são os dinossauros, que era uma paixão particular dele também a partir de um determinado momento da vida. Então o Luiz Anelli resolveu investir nesse ramo da carreira dele, da divulgação científica, e ele já escreveu ele já escreveu mais de uma dúzia de livros nessa área da divulgação científica e mais específica e para crianças de todas as idades, para crianças ali que estão no pré-escolar, na fase ali, em traços de aprender as primeiras letras, de se alfabetizar. Então ele tem, por exemplo, o abecedino, que ele faz uma espécie de abecedário a partir dos nomes de dinossauros e animais antigos que viveram no Brasil, que é muito legal ali para crianças que têm 4 anos, estão ali naquela fase realmente de alfabetização. Esse livro do qual falarei aqui já não é mais para essas crianças. Exige de fato que a criança ela saiba ler e que ela tenha, entre aspas, um domínio mínimo da interpretação ali do texto. Então, provavelmente ele é voltado para crianças um pouquinho mais velhas, né? Tem uns 6, 7, no máximo 8 anos. Seria essa faixa etária para a qual o livro se predestinaria, ou, entre aspas, ele se propõe a atender. Aí começou, eu acabei comprando esse livro porque, repetindo, eu assisti uma entrevista com o professor Luiz Anello, eu achei ele uma pessoa assim, fenomenal, pelo menos para essa área da divulgação científica, como professor. E eu falei, vou comprar um livro dele, pelo menos é um incentivo, porque a gente acaba comprando tanta bobagem que vem de fora, então por que não valorizar uma pessoa que faz esse trabalho de divulgação científica? Até eu pensei, depois quando meu sobrinho crescer um pouco, eu passo para ele. Porque realmente eu fiquei com medo, e é uma coisa comum de ocorrer aqui no Brasil, é que um autor ele publica o livro, a tiragem é muito pequena, quer dizer, são produzidos poucos exemplares, ele se esgota, ele não volta a ser editado. E foi o que aconteceu com esse livro, que no caso é Dinos do Brasil. Porque eu li um livro de 2011, ele conta com o texto do professor, repetindo, né, que é do Luiz Anelli, e arte é de Felipe Felipe Alves Elias, que ele inclusive tem um trabalho também tem um site de divulgação científica muito legal, ele tem um canal
Tem uma página também no Instagram, vale a pena, porque ele é um desenhista assim, fora da curva, ele é muito bom, pelo menos nessa área que nós chamamos, que é chamada de paleoarte, né? Ou essa arte, principalmente essa arte do desenho, que tenta reproduzir ou, entre aspas, colocar no papel, né, com traços e tintas, uma representação visual do aspecto desses animais antigos, né, que infelizmente ou felizmente não existem mais. A Repetindo, o livro é de 2011, ele estava esgotado já há algum tempo. Aí, como eu vi que ele foi reeditado, eu disse, vou comprar, porque pelo menos eu guardo. Depois eu acabo passando para o meu sobrinho, quando ele crescer mais um pouco, e já consegui ler esses textos um pouco mais sofisticados. Porque, como eu disse, ele é voltado não como o abecedino, que é para crianças ali na fase da alfabetização, né, de 4 anos, mas isso aqui já exige de fato que a criança ela saiba ler e ter um domínio mínimo ali do vocabulário um pouco mais sofisticado, ali quando ela tiver talvez uns 6 anos no mínimo, 7, 8 anos no máximo. Mais do que isso, talvez a criança já ache um pouquinho um tolo ou as informações são muito pequenas. Porque, de fato, nós vivemos numa era da informação em rede. Então, qualquer informação que mesmo a criança queira, ela vai lá no YouTube, na Wikipedia ou simplesmente no Google e ela encontra. Então, talvez uma criança mais velha, um pré-adolescente com 9, 10 anos, ele não acha a proposta do livro tão interessante porque ela mesma pode encontrar essas informações ou essas ilustrações na rede, né, na Infovia. Mas, como eu disse, para uma criança, 6, 7 anos, que ela ainda talvez não tenha esse domínio sobre a internet, seria um presente ideal, porque, como eu disse, eu vou ficar aqui um tempinho com eles, e depois, quando meu sobrinho crescer um pouco mais, eu passo para ele, que, repetindo, é Dinos do Brasil. E qual foi a proposta desse livro do Luiz Anelli? É de fazer, entre aspas, uma apresentação dos dinossauros brasileiros. Porque, de fato, quando a criança observa através dos filmes, dos vídeos nas redes sociais, das informações no Google, ele encontra ou ela encontra muitas informações sobre espécimes estrangeiras, né? Tiranossauro, Triceratops, Estegossauro, Brachiossauros, Diplodocus, Dicraeossauros, etc. Mas enquanto as espécimes que habitaram aqui no Brasil, onde que essa criança de 6, 7 anos encontra as informações? Não é no Jurassic Park, é, entre aspas, como eu disse, no Dinos do Brasil. O que ele, e repetindo, qual a proposta do Luiz Anelli? É de fazer, entre aspas, um catálogo, ou foi, né, porque o livro é de 2011, um catálogo falando sobre os dinossauros que viviam no Brasil, onde eles habitaram, quais partes do esqueleto, das ossadas desses animais que foram encontrados, informações técnicas básicas e sempre acompanhados por uma ilustração. Nesse volume, ele traz as espécimes de dinossauros que eram catalogados pela nossa paleontologia ali em meados de 2011, que no caso são 23 espécimes de animais. Eu vou chegar mais perto para mostrar um pouco das ilustrações. Eu tenho, por exemplo, dinossauros do Brasil, aí já traz uma ilustração de uma espécime de titanossauro que habitou aqui o nosso território. Aí tem, claro, o sumário, ou índice, né? No qual vocês já percebem qual é a proposta do livro. O que ele faz? Cada capítulo, ele apresenta os dinossauros que foram encontrados em uma região diferente do Brasil. Então tem, por exemplo, os dinossauros gaúchos, no caso do Rio Grande do Sul, os dinossauros do Cariri, ou ali da divisa entre o Ceará e o Piauí. Aí depois vem os dinossauros da Amazônia, os dinos do Mato Grosso, os dinos das Minas Gerais e os dinossauros paulistas. Pronto. E em cada um desses grandes capítulos, ele apresenta os dados básicos sobre essas espécimes de dinossauros que foram encontradas aqui no Brasil. Porque mesmo adultos desconhecem que aqui no Brasil nós tivemos uma fauna rica que era dominada em relação às espécimes herbívoros pelos titanossauros, que eram, entre aspas, uma linhagem, como é que eu posso dizer, bem derivada dos sauropodomorfos, pelo menos no campo ali dos herbívoros, e dos carnívoros. O cenário brasileiro aqui do início do Cretáceo, né, era dominado pelos abelissaurídeos e pelos espinosaurídeos também, né?
E como eu disse, não são, apesar de ser um livro voltado para esse público infantil, ali com 6, 7 anos, porque como eu disse, quando a criança ela fica um pouco mais velha, 9, 10 anos, ela já domina a internet, talvez essas informações fiquem de fácil acesso para elas, porque elas estão disponíveis na Infovia. Mas para crianças mais jovens, 6, 7 anos, talvez até 8, que ela ainda não tem esse domínio da pesquisa na internet, um livro como esse seria fundamental, em especial para esse estímulo, para que a criança tenha esse interesse por ciência, né? Seja ela por ciências biológicas, por geologia, geografia, etc. Tanto para os meninos, e em especial para as meninas também, que, pelo que eu noto, as famílias acabam estimulando muito pouco as suas filhas a terem esse interesse por ciências, seja ciências biológicas, por astronomia, física, etc. E seria um elemento fundamental. Aí, voltando na primeira página, efetivamente, do livro, ele faz uma apresentação sobre a era dos dinossauros, né, que era dividida em 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ele traz essa ilustração fantástica aqui de um Cachalodontosaurídeo, né, que é fenomenal, que infelizmente nós sabemos que esse tipo de animal viveu no Brasil, porque eles tinham dentes que eram bem característicos e já foram encontrados dezenas de dentes que são facilmente associados aos cachalodontosaurídeos. Mas, devido ao pouco investimento em pesquisas de campo na área da paleontologia, nós já temos grandes descobertas dessa área, porque, infelizmente, a nossa sociedade não valoriza tanto a pesquisa e o desenvolvimento técnico-científico como outros países, até mesmo vizinhos, fazem, ou países que, entre aspas, estão no mesmo patamar que o nosso, como a Argentina, por exemplo, ou a China, porque a China atualmente faz um investimento bilionário nas áreas de ciência, tanto em ciências ligadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, como essas ciências, vamos dizer assim, de campo, né, como a paleontologia. Né? É daí que vem descobertas de fósseis fenomenais ali de províncias como de Xinjiang e inúmeras outras, né? Que, como eu disse, são sempre pontos positivos e o Brasil deveria se inspirar nesses exemplos da Argentina, da China, mas quem sabe, né, as próximas gerações se atentem para esse erro, que é de não investir em ciência básica, em educação básica. Como, entre aspas, o Luiz Anelli passa a ver, ele está mais de, se brincar, mais de 20 anos nessa área da divulgação científica e faz isso, enfim, sem muito incentivo governamental. Aí, como ele traz ilustrações belíssimas, né, que são esse trabalho do Felipe Alves Elias, né? Fala como se dá o processo de formação dos fósseis, né? Que muita gente se iluda, foi no dilúvio. Não, não foi no dilúvio. No dilúvio ali, a abertura de cada capítulo, os dinos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, que são basicamente como é que se chama? Do Triássico Superior, 225, 233 milhões de anos, e trazer um exemplo, por exemplo, do Staurikosaurus, que é, até onde se sabe, o espécime mais antigo de dinossauro conhecido até então. O que ele tem? Tem algumas todas as espécimes, todas as páginas trazem esse mesmo esquema, que é o quê? Uma ilustração do animal, algumas informações sobre como ele foi descoberto, e no final da página, como vocês percebem aqui, tem algumas informações técnicas, o nome científico, o significado do nome, que mais? Onde foi encontrado, quando, idade, comprimento, e ele traz uma ilustração do animal em escala, com a figura humana, e demarcando as partes do seu esqueleto que foram preservados a partir dos fósseis, né? Que você tenha uma ideia do tamanho do animal. E, apesar dessa aparência, ele não era ali um parente próximo, por exemplo, do Velociraptor, né? do Jurassic Park, não. O Staurikosaurus era um Arrherasauridae. Era um dinossauro ali, como diz que ocupava o mesmo nicho ecológico que depois como é que se chama? Os carnossauros, os terópodas ocupariam, mas ele pertencia a uma linhagem outra de dinossauros que supostamente
foram extintas ali, eles prosperaram no Triássico Superior, mas que no final desse período, por volta ali de 240, não, 230, 225 milhões de anos, eles foram extintos, e o nicho ecológico que eles ocupavam foi entre aspas, ocupado pelos terópodas, mas como eu disse, eles não são parentes próximos ali do alossauro, do velociraptor, do T-Rex, não. Era uma outra linhagem de dinossauros carnívoro, mas que, enfim, eles não ultrapassaram essa barreira do período Triássico. E eram animais já de um porte considerável. Porque tudo bem que a gente fica viciado por causa dos filmes, naqueles animais gigantescos, que chegavam até 12, 13 metros de comprimento ou até mais. Mas os tauricossauros, mesmo não tendo esse tamanho todo, ele era um bicho que tinha 1,80 m, 2 metros de comprimento. É um animal grande. Quer dizer, eu moro aqui numa área rural e casualmente quando eu estou caminhando, tem lá uma iguana de 1,5 m, 1,80 m de comprimento no meio da rua, que é um animal gigante. E, pelo menos, 1,5 m, 1,80 m é um animal colossal, pelo menos para mim. É que, imagina os tauricossauros, que tinha 1,80 m, 2 metros de comprimento, era bípede, com uma boca ali que tinha mais de 40 dentes, quer dizer, não era, entre aspas, um animal pequeno. Apesar de, comparado com animais que viveram depois, 1,40 m, ou 1,80 m, 2 metros, não seja tão ameaçador. Mas um bicho que chegava a ter 2 metros de comprimento bípede, de carnívoro, não é uma coisa que se deva, entre aspas, menosprezar. Aí, como eu disse, o Triássico brasileiro é basicamente composto por esse tipo de criatura, pelo menos do cenário dos dinossauros, né? Pelos arreirassaurídeos. Aí logo ele traz aqui o primeiro, os tauricossauros, que é o lagarto do Cruzeiro do Sul. Depois aí traz de novo o guaibassauros, ele traz o mesmo esquema, traz o nome do animal em caixa alto, algumas informações básicas sobre o bicho, e no final uma ficha técnica que traz essas informações básicas, como nome científico, significado do nome, onde viveu, quando foi encontrado, alimentação, etc. E traz um pequeno gráfico comparando o tamanho do animal com a escala humana. O guaibassauro tinha 2 metros de comprimento também, e apesar dessa aparência aqui, né, bem ativa, ele era um sauropodomorfa. Ele pertence a um grupo de animais que no passado foi chamado de prosaurópoda. Aqui, já mais ou menos uns 10, 15 anos, esse nome meio que entrou em desuso, e eles agora usam esse nome mais genérico, né, sauropodomorfa, que inclui desde essas espécies originais, como o guaibassauros, até animais maiores, né, como o titanossauro, né, o amazonsaurus, aqueles animais gigantescos, né. Daí vai mais, mesmo esses animais de grande porte, né, os sauropodomorfas, que eles ficam, talvez eram o grupo de dinossauros mais bem sucedido da história da evolução desses grandes répteis, né, desses grandes sauros. Atualmente nós conhecemos fácil mais de 150 espécimes de sauropodomorfas. De fato, é o grupo de dinossauro mais diversificado, que viveu por mais tempo. Eles são encontrados em todos os continentes, desde a América do Norte até a Austrália, passando pela Antártida, América do Sul. E voltando, basicamente o Triássico brasileiro foi composto por esses dois grupos aí de dinossauros, os arreirassaurídeos e os sauropodomorfas basais, que antes eles eram chamados de prosaurópodas. Aí tem aqui Guaibassauros, aí depois vem o Saturnalia, que ele foi descoberto no Carnaval, ou no período ali do feriado de Carnaval, por isso Saturnalia, mas ele já tem essa cara maior realmente de sauropodomorfo, né? Tem um pescoço comprido, cauda longa, né? Em alguns momentos ele adotava a postura quadrúpede, né? E não bipedal, como os dos primeiros. E depois vem o Unaisaurus, aí de novo um outro sauropodomorfo, né? Que é esses saurópodes basais, né, originários. Aí tem o Sacissauro, que tem uma curiosidade, que se não me engano foram encontrados 17 esqueletos, né, os fósseis de 17 Sacissauros, mas por incrível que pareça, desses 17 espécimes que foram encontrados fossilizados,
todos os 17 só tinham uma perna, que era a perna esquerda, se não me engano. Nenhum dos 17 animais encontrados tinha a perna direita. Aí daí, com uma forma de brincadeira, de fazer referência a isso, os paleontólogos brasileiros deram a ele o nome dessa criatura do folclore brasileiro, que é o Saci, que, já que é um dinossauro que não tinha perna direita, vamos chamar de Sacissauro. Mas, claro que o Sacissauro ele tinha as duas pernas traseiras, mas por algum, por alguma excentricidade do destino, digamos assim, nenhum dos 17 Sacissauros encontrados tinha a perna direita. Todos os 17 só tiveram a perna esquerda fossilizada. É um assim, mistérios, né, da ciência. E de novo o Sacissauro é um outro, eu imagino que ele seja um sauropodomorfo também. Porque esses saurópodes mais basais, né, originários, em muitos momentos eles são difíceis de serem reconhecidos como saurópodas. Eu nem sei. Ah, não, foram 12, não foram 17. Mas eu imagino, como eu disse, eu não tenho certeza, mas eu imagino que o Sarcissauro seja um sauropodomorfo também. Aí depois, e o mundo mudou, né? Aí tem essa passagem do Triássico superior para o final do Jurássico. Porque que aqui no território brasileiro, nós não temos poucos locais onde se formaram bacias sedimentares do período Jurássico. Então, desse período da história da Terra, nós temos aqui no Brasil poucos vestígios, porque, repetindo, não se formaram grandes bacias sedimentares nesse período, ao menos não aqui no Brasil. Se especula que, na verdade, toda a região central do país, pegando ali desde o centro-oeste, sudeste, parte do nordeste brasileiro, era um imenso deserto. E nessa região de deserto, que surge ali no início do período Jurássico, né, do Jurássico Inferior, devido a essa área de deserto, poucos fósseis se formaram naquela região. Então, nós desconhecemos quase que completamente a fauna daquele período. Nós temos, assim, alguns indícios, né? Aí depois abre-se um novo capítulo, que são os dinossauros do Cariri, que, repetindo, são os fósseis encontrados naquela região ali da divisa entre o Ceará e o Piauí. Aí o primeiro que eles apresentam é o Angaturama, que é uma espécie de espinossauride semelhante ao Baryonyx, né, em inglês. Só que do Angaturama nós descobrimos pequenos fragmentos, porque muito provavelmente era um animal que vivia em áreas litorâneas, talvez perto de grandes lagos, de estuários, de foz de grandes rios, ou em áreas realmente praeiras. E nessas regiões, a fossilização dos animais, dos restos dos animais, é muito rara. Então, do Angaturama nós temos, por exemplo, a ponta do focinho, temos alguns dentes, fragmentos de algumas vértebras. Então, os paleontólogos brasileiros fazem uma reconstituição do Angaturama a partir de uma comparação com espécimes outras, descobertas na Europa, no Sudeste Asiático, né, como acho que como é que se diz? No Vietnã tem algumas espécimes, na China, etc. Aí depois tem o Irritator, que atualmente os restos desse animal não estão aqui no Brasil, se não me engano eles estão nos Estados Unidos, eles foram desviados de uma forma meio que ilícita, eles se encontram no acervo de uma universidade particular e eles, de forma alguma, vão devolver esses vestígios fósseis do Irritator, a não ser que haja alguma pressão por parte do governo brasileiro, mas disso, pelo menos para esses próximos 2 anos, eu não tenho muita esperança. E, de novo, do Irritator foram encontrados poucos fragmentos, em especial do crânio, dentes, algumas vértebras. Então, os vestígios desse animal são muito fragmentários. E, provavelmente, isso por 2 motivos. Primeiro, porque era um animal que vivia em estuários ali de grandes rios, onde hoje fica o Ceará e o Piauí, e também porque era um animal de grande porte, ele tinha uns 8 metros de comprimento, especula-se. Né? Aí, como eu disse, comparado com o T-Rex, não é tão grande, mas recentemente eu assisti no programa do Richard,
ele deitado próximo a um jacaré do Papo Amarelo, aquele do Pantanal. O jacaré tem tipo 1,50 m de comprimento, 1,70 m de comprimento. E era um bicho enorme. Aí eu fiquei imaginando, poxa, assim, um jacaré com 1,5 m, 1,70 m, já é assim tão grande e forte comparado com o ser humano. Imagina o Irritator, que tinha 8 metros. Quer dizer, era tipo assim, 4 daqueles jacarés grandes enfileirados e com ponto de que o Irritator, ele provavelmente tinha um sangue quente, assim como as aves modernas, e era bípede. Então, assim, era um animal muito mais perigoso do que um jacaré simples ali que está de bobeira na beira de um rio. Depois ele fala sobre o Mirisca, um dos nossos primeiros dinossauros avianos encontrados, né? Que ele é bem pequenininho, né? Ele tem o quê? Pequeno, vírgula, né? Porque ele tem 2 metros de comprimento, né? Então é do tamanho de um cachorro grande. Agora, nenhum cachorro tem 2 metros. Né? Como é que eu faço a comparação do Mirisca com um cão? Porque boa parte do corpo do Mirisca era pescoço longo e a cauda longa. Então, realmente, de corpo, provavelmente ele tem a estrutura de um cachorro de porte médio, né? Um pastor alemão, etc. Né? Era um animal bem leve e ágil. Aí tem aqui o Santana Raptor, né? Que é um predador aqui também do Ceará, então tem aquele jeitão mesmo dos dinossauros do filme. E eu gostei da forma como o Felipe Alves ele retratou o animal, né? Coberto de penas, com as mãos nessa posição de planação, porque já há algumas décadas, na verdade, nós sabemos que os animais não têm as palmas da mão voltadas para baixo, mas uma voltada em direção à outra, como das aves atuais, né? Ou modernas. Uma ilustração ótima. Depois vem os dinossauros da Amazônia, né? Mas não são dinossauros da Amazônia, do estado da Amazônia, mas dinossauros encontrados na chamada Amazônia Legal. São animais ali do Maranhão, partes ali do Piauí, etc. Né? E, de novo, eu não sei se ele é um titanossauro, eu acabei não pesquisando sobre isso, e no livro ele não indica, mas já não é um animal pequeno, não é um mirisca, não é um sacissauro, que tinha 1,80 m, 2 metros de comprimento. Não, o amazonsauro já era um gigante. Já era um bicho aqui que tinha os seus bons 10 metros de comprimento, quer dizer, não é um diplodocus, né? Não é como é que se diz? Um apatosaurus, que tem de 22 a 28 metros de comprimento, não era um brachiosaurus, mas o bicho já era grande, 10 metros de comprimento. Poxa, 10 metros de comprimento é o quê? Um ônibus? Nossa. Quer dizer, imagina um animal herbívoro de 10 metros de comprimento. Uma vaca já é grande. Imagine. Aí o Raiosaurus, também não sei se eles são titanossauros. Não sei se eles são titanossauros, mas... e tem esse aqui. Esse aqui é um fera. Né? Esse aqui é uma criatura para ninguém botar defeito, que é justamente um Oxalaia. Ou o Oxalaia, esse tupiniquim, né? Ele é inicialmente descoberto no Maranhão. Se especula que ele tinha ali entre 14 e 17 metros de comprimento. O bicho era grande. Quem assistiu ali Jurassic Park e ficou espantado com o T-Rex, o Oxalá era um pouquinho... O bicho era maior do que aquilo ali. Meu Deus do céu. O cara chegava, como eu disse, talvez ele tivesse entre, no mínimo, 14 e talvez 17, 18 metros de comprimento. Era gigante. Agora, esse tamanho dele, nós só podemos especular porque nós temos poucos fósseis encontrados deles, né? Partes do crânio, dentes, alguns fragmentos de vértebras, porque, como eu disse, era um animal que vive em regiões de estuários, ou provavelmente de grandes rios, em locais nos quais a fossilização era bem complicada, e é um animal de grande porte. Então, assim, para um bicho desse morrer e ele ser soterrado por sedimentos, não era uma coisa simples. Então, provavelmente, esses fósseis, o animal morria, a sua carcaça ficava ali exposta. Depois que ele era devorado por animais carniceiros, os ossos ficavam expostos ao sol durante meses, até eles serem soterrados por algum tipo de sedimento. Então, os fósseis de um animal como o Oxalaia, que tem 14, talvez até 18 metros de comprimento, os fósseis deles ficam muito maltratados.
e são encontrados dessa forma muito fragmentária. Reza a lenda que alguns dentes de um animal semelhante ao Axalaia, né, que são espinossauridas, foram encontrados aqui no litoral sergipano. Nós temos um aqui no litoral sergipano. Né? Aí depois vem os dinossauros do Mato Grosso, que já são aqui, entre aspas, do início do Cretáceo. Aí, de novo, ele já abre com Picnomenossauros, que esse bichão aqui que parece aqueles bichos que nós vemos lá no Jurassic Park, mas só parece, porque, na verdade, o Picnomenossauros é um Abelisauridae, e ele tinha braços que eram muito reduzidos. Se não me engano, ele tinha, eu não sei se é o antebraço ou o braço que é reduzido, mas ele tem ali aqueles, se não me engano, são 5 dedinhos mesmo na mão, e esses 5 dedos com garras. Eu não faço a menor ideia para que servia um braço tão pequeno, mas tinha alguma função, porque todos os dedos deles tinham garras. Então, para alguma coisa, o bicho usava aquelas garras, não era só de enfeite, né? Aí depois tem os dinossauros de Minas Gerais, aí tem o Mini Raptora, porque eles não deram nome, porque, se não me engano, eles só encontraram garras do animal. Então, se tinha a garra curva, né, de um Mini Raptora, então provavelmente o animal viveu aqui, né? Porque simplesmente a garra não brotou do nada. Aí tem o Baurotitã, que esse sim aqui é um titanossauro, um dinossauro aqui clássico do Cretáceo inferior brasileiro, né? E os titanossauros, eles tinham essas estiodermas, né? Essas pequenas plaquinhas ósseas em várias partes do pescoço, das costas, das patas. Se especula que isso não servia para defesa, mas sim como uma espécie de reserva de minerais, em especial para as fêmeas, quando elas estivessem no período de postura. Porque tem que lembrar que esses animais eram vivíparos, aliás, ovíparos, né? Eles nasciam de ovos, e muito provavelmente o animal desse colocava tantos ovos quanto uma tartaruga marinha, uns 80, 90, 100 ovos, 120 ovos. Então, na época da postura, ou de postura, as fêmeas contavam provavelmente com essa reserva de minerais que ficava ali contido nessas estiodermas, nessas plaquinhas ósseas sobre a pele, e usavam como reforço para produção da casca dos ovos, que esses animais, esses titanossauros, eles colocavam ovos que eram redondos ali como uma bola de futebol, e alguns eram grandes mesmo, né? E o que tem mais? Aelossauros, ele continua com outros espécimes de titanossauros que viram aqui no Brasil, Triganossauros, que é mineiro, né? O Machacalisauros, daí segue. Tapuiasaurus, como dizer, no final ele mostra uma representação do dinossauro em comparação ao ser humano, e as partes do fóssil que foram encontradas, que é um animal grande, tem 13 metros de comprimento. Uberatitã, também um titanossauro, 14 metros de comprimento, os bichos já são bem grandes. Depois ele fala dos dinossauros que foram encontrados em São Paulo, tem o Antarctosaurus. Aí, como eu disse, há uma série de titanossauros encontrados aqui. O Gondwanatitã, que esse aqui literalmente um gigante, 15 metros de comprimento, se especula. Adamantinossauros, também um titanossauro, e daí segue. Depois ele fala da extinção desses dinossauros não avianos. Ele traz uma biografia, uma pequena biografia, né, sobre os autores, que no caso são o professor Luiz Anelli e o desenhista, né, o paleoartista Felipe Alves Elias. E esse livro ele foi reeditado no final do ano passado, porque, como eu disse, o livro originalmente era de 2011, se não me engano. No ano passado, em 2020, né, o ano que não aconteceu, né, ele foi reeditado justamente porque como é que se diz? O Luiz Anelli, ele pensou do seguinte: olha, em 2011, haviam 23 dinossauros brasileiros catalogados pela ciência. Mas de 2011 para cá, inúmeros outros dinossauros foram catalogados. Então ele resolveu lançar um outro livro chamado Novos Dinos do Brasil, no qual ele apresenta 24 novas espécimes catalogadas,
né, pela paleontologia brasileira e repetindo. Quando esse livro saiu, e eu acabei comprando os dois por causa disso, eu assisti uma entrevista do professor Luiz Anelli, e ele disse, olha, depois que nós mandamos esse livro para a gráfica, novos dinossauros já foram apresentados em artigos científicos por paleontólogos brasileiros. Então, provavelmente no futuro nós teremos um novíssimo dinossauro do Brasil. O primeiro livro, como eu já mostrei, trazia 23 espécimes. Esse traz 24 novas espécimes com um extra, um plus a mais, que com uma, entre aspas, nova visão da ciência sobre o Oxalaia, eu acho. Aí trazem 24, na verdade trazem 25 espécimes, sendo que só são 24 novas, porque o Oxalaia ele se repete. E o texto continua sendo do Luiz Anelli, que é esse projeto dele de divulgação científica, e ele tem inúmeros livros voltados para o público infanto-juvenil. E a arte já muda, é de um outro artista, é do Júlio Lacerda, que ele é bem novinho, mas tem esses desenhos que são incríveis. E ele dá esse ar de verossimilhança para os animais e sempre desenha em traços em situações cotidianas, né? Fazendo xixi, se alimentando, preparando o ninho, simplesmente caminhando e se alimentando, etc. E e esse livro traz uma série de inovações que não tinham antes, porque realmente essas ilustrações do Júlio Lacerda, elas são incríveis e apresentam os animais no cotidiano. Começa a cena aqui do Triássico superior, né, que traz uma série de animais de linhagens que foram extintas ao final do período Triássico e deram espaço de fato a essa ascensão, né, dos dinossauros, porque uma série de linhagens de répteis e de animais, entre aspas, similares aos mamíferos foram extintos ali no final do período Triássico e aquela série de nichos ecológicos que ficaram vagos, elas foram, entre aspas, ocupados por esses novos animais, pelos mamíferos, pelos pterossauros, na verdade pelos ranforrincoides, né, que são aqueles pterossauros mais basais, e pelos dinossauros, né? Inicialmente pelos arreirassauros e pelos arreirasaurídeos e pelos sauropodomorfos basais. Os arreirasaurídeos eles foram extintos, até onde nós sabemos, no final do Triássico, e foram substituídos pelos terópodas, e há alguma discussão sobre a questão da existência dos ornitisquias no período Triássico, porque se especula que alguns animais que antes eram considerados, entre aspas, pré-dinossauros, animais aparentados com os dinossauros, fossem, na verdade, versões basais ou primevas dos ornitisquios. E seria exatamente por isso que supostamente eles não eram encontrados no Triássico, porque os seus fósseis eram confundidos com pertencentes a animais de um outro grupo que não dos dinossauros. Aí tem uma discussão que os paleontólogos, em especial aqui no Brasil, eles levam nessa direção. E como eu disse, o livro segue a mesma estrutura do livro anterior, trazendo informações extras, atualizações para crianças, e ele traz alguns elementos extras, como por exemplo a árvore genealógica dos dinos do Brasil, no qual ele apresenta todos os dinossauros descobertos até então, em suas diversas linhagens e divididos por cor. Ele coloca, por exemplo, os ornitisquios em azul escuro, os herrerassaurídeos em azul claro, que seria o Gnotovorax e o Staurikosaurus, acho que esse é o nome. Aí apresenta esses sauropodomorfos em azuis, que seriam aqueles mais basais, que eles eram chamados de prosaurópodas, e os neosaurópodas, né, como os titanossauridas, etc. E em rosa, eu acho que é não sei, um lilás. Aí tem os terópodas, que inclui ali o Oxalaia, o Irritator, o Pycnodinossauros, o Thanos, e entre essas aves primevas, né, que são encontradas fartamente ali na região do Cariri. Essa aqui, eu preferiria que fosse uma coisa à parte, solta do livro, para a criança poder colocar na parede, fazer um pôster, etc., e não que ficasse preso no livro. E depois ele traz um mapa da região aonde esses dinossauros foram encontrados,
e destacando as bacias sedimentares, das quais eles são encontrados. Então, assim, naquelas partes que aparecem do mapa pintado, são onde é possível encontrar fósseis de dinossauros, ou pelo menos onde nós sabemos que eles podem ser encontrados, mas que muitas dessas regiões ainda não foram encontradas. Que é esse mapa aqui que também é muito bacana. Aí ele segue a mesma estrutura, né? Os dinossauros gaúchos, os dinossauros de Minas, os dinossauros do Ceará, os dinossauros de São Paulo. Aí o Pampeodromeus, né? De novo. Aqui o dinossauro do Triássico. E eu não sei se esse aqui é provavelmente é um sauropodomorfa também. Aí tem um Gnathovorax. E diferente do Staurikosaurus do livro anterior, esse aqui já é um bicho grande. Passava ali facilmente dos 3 metros de comprimento. Então, assim, não é um bicho para brincar. E tem até ele foi encontrado quase que completo o fóssil dele, com exceção de alguns dentes. E há vídeos no YouTube mostrando a preparação desse fóssil. Vale a pena quem quiser procurar, porque alguns fósseis são belíssimos. E o exemplo aqui do Gnathovorax, que ele foi, como eu disse, ele encontrado praticamente completo, como eu disse, é impressionante. É uma verdadeira obra de arte da natureza. Quem puder procurar essas imagens, tem até em vídeo. Aí o Buriolestes, que é uma outra espécie de sauropodomorfa, que, como eu disse, eles eram muito... O Brasil foi muito farto em produzir esses animais. Tem o Bagualosaurus, como eu disse, é uma outra espécie de sauropodomorfa também. E, como eu disse, as ilustrações são incríveis. O Yandomirim, que esse aqui já é provavelmente um terópoda, né? Esses dinossauros carnívoros que depois vão dominar o cenário quando os antigos arrerasauridos foram extintos. O Macrocolon, que esse aqui já tem esse jeitão mesmo de saurópoda, que já é um bicho grande, tem uns 3 metros de comprimento ou mais, 4 quase. Nodossaurídeos. Nós sabemos que esses animais eles foram encontrados aqui no Brasil porque há pegadas deles. Né? Então, se há pegadas, o bicho viveu aqui. Né? Nós só não encontramos, além das pegadas, nós não encontramos nada. Né? Eu não vou mostrar todos, porque tem muitos. Tem esse caso dos ornitópodas também. Foram encontrados fósseis deles aqui, mas no caso as pegadas. Aí, repetindo, se encontraram as pegadas, certamente o bicho vagou por aqui, né? E viveu aqui. Mas partes do animal mesmo nós não encontramos, além das pegadas. E é bacana porque eles fazem essa reconstituição de acordo com espécimes de ornitópodas que viveram na África, no norte da África, nesse mesmo período. No caso aqui, eles pegaram emprestada a figura de um Uranosaurus, né? Que o animal que veio ali na Nigéria, na Tunísia e tal, né? Sabemos que espécimes grandes de terópodas viveram aqui, porque encontramos pegadas, mas fósseis deles nós não temos, né? Passa para o Ceará, e nós temos aqui a nossa Cratoave, que foi um dinossauro encontrado completo ali, com as penas, né, fossilizado dentro de um pedaço de âmbar. É um animal pequeno, acho que menor do que um pardal. Aí, como tem vários animais, acho que não vale a pena mostrar todos. Só essas ilustrações que realmente, olha, Itapeusaurus, que eu não sei se é um titanossauridae, mas é um saurópoda, né? E aqui um famoso, né, um Carcharodontosaurus, né? Nós encontramos dentes e sabemos que pertence a um animal dessa linhagem porque os dentes dele são bem característicos. É bem difícil de confundir com dentes de outros animais. E eu acho que é isso, porque tem muitas ilustrações que são incríveis aqui, falando mais detalhes sobre esses animais. E o Brasil era rico nesses titanossauros e depois como é que se chama? Nos abelisauridas. Né? E por enquanto é só, como eu disse, são esses 2 livros. Eles são relativamente baratos. Acho que para todo mundo que tem crianças aí, tanto meninas quanto meninos, na fase aí dos 6, 7 anos, acho que valeria a pena comprar e dar de presente, porque é um estímulo para despertar ali nas crianças o interesse por ciências, né? Tanto ciências biológicas como por ciências da Terra, sobre, entre aspas,
até sobre os elementos característicos do nosso país, né? Que são os dinos do Brasil e os novos dinos do Brasil. E como eu disse, nós já sabemos aqui, provavelmente o professor Luiz Anelli já vai começar a produzir mais uma nova versão, porque somando aqui os animais dos dois livros, 23 mais 24 dá 20 ou 47 animais. Mas há outros dinos que já foram, já foi publicado a sua descoberta em artigo científico, outros que estão prestes a sair. Então, provavelmente, daqui a talvez uns 2 anos, uns 3 anos, o professor Luiz Anelli produza um outro livro, ou talvez um pouco mais, porque cada dino do livro é apresentado junto com uma ilustração. E eu imagino que, para apresentar visões diferentes sobre os dinossauros, ele trará em cada livro dele, pelo menos para essa série, né, dos dinos do Brasil, um artista diferente, para justamente passar essa visão do quão diversificado é a visão da ciência e da paleoarte em relação a esses animais. Então, provavelmente vai demorar mais de 2 ou 3 anos para que ele publique um novo volume dessa série, né, Os Dinos do Brasil. Eu espero que ele continue produzindo. Espero ardorosamente assim, que os pais e as mães aí, das crianças, né, de 5, 6, 7 anos comprem esse tipo de material para os seus filhos, em especial, repetindo, porque é um estímulo para que se desperte na criança esse interesse por ciências, seja ciências biológicas, por ciências da terra, etc., porque o nosso país ele precisa desse estímulo a mais para o interesse pela ciência. E nós precisamos, de qualquer forma, estimular esses professores, esses cientistas, esses divulgadores científicos que atuam nessas áreas, né? De levar a ciência para o público comum de uma forma mais leve, simples e atrativa, porque nós precisamos disso. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. E como disse, quem tiver a oportunidade, os novos dinos do Brasil e os dinos do Brasil, né? Para quem tem interesse, ou por mais que eu tenha dito que são livros para crianças ali de 6 ou 7 anos, é uma leiturinha agradável e para quem gosta de desenhos, como eu, são ilustrações fenomenais. Pelo menos eu fico aqui embasbacado vendo as ilustrações e a criatividade de ambos os artistas, tanto o Felipe Alves quanto o Júlio Lacerda. São 2 jovens desenhistas incríveis. Mas por enquanto é só. Eu recomendo assim que vocês comprem para os seus filhos, para os seus sobrinhos, né? E vale a pena. E até para o acervo de bibliotecas escolares. Eu acho que o governo ele deveria comprar esse tipo de material e distribuir nas escolas, né? E repetindo, por enquanto é só, que o meu vídeo já está longo. Não era para eu gravar vídeos tão longos, porque demora muito tempo para subir esses vídeos para o YouTube, passo o dia inteiro, mas a vida é assim, né? Então, até breve e até o próximo vídeo.